Meu filho herdou a fazenda e 10 milhões de reais. Eu, depois de 30 anos de casamento, fiquei só com uma casa velha, esquecida, no centro da cidade. Uma casa com rachaduras nas paredes, infiltração no teto, e um cheiro de abandono que grudava na pele. Quando segurei aquela chave enferrujada na mão, olhei para o meu filho e vi ele sorrindo. Não era um sorriso de felicidade, era outra coisa. Era o sorriso de quem acabou de ganhar tudo e não sente culpa nenhuma por isso. Naquele momento, eu pensei que minha vida tinha acabado. Que eu tinha dado 30 anos da minha vida para construir algo que, no final, não valia nada. Pelo menos não para quem eu mais amava. Mas sabe o que eu descobri? Que o que a gente chama de fim, às vezes é só o começo disfarçado. Aquela casa velha guardava segredos que nem meu marido me contou em vida. Segredos que mudaram tudo. E meu filho? Bem, 10 milhões nas mãos de quem não sabe o valor das coisas dura menos que promessa de político. A queda dele foi rápida, dolorosa e necessária. Porque às vezes a vida precisa nos tirar tudo para a gente finalmente enxergar o que realmente importa. Essa é uma história sobre herança, traição, recomeço e justiça. Mas não a justiça dos tribunais, não. É aquela justiça silenciosa que o tempo traz, que coloca cada um no seu lugar sem fazer barulho. É a história de como eu perdi tudo e, perdendo, ganhei muito mais do que dinheiro poderia comprar. E se você já se sentiu injustiçado, desvalorizado, ou deixado para trás por quem você amava, essa história é para você. Porque no final, o que é nosso de verdade sempre, sempre volta. Só que de um jeito que a gente nunca imaginou. Oi, eu sou Flávia e a verdade é que a vida não avisa quando vai virar do avesso. Ela não manda mensagem dizendo: olha, se prepara que amanhã tudo vai mudar. Não. Ela simplesmente muda. E a gente fica ali, tentando entender o que aconteceu, segurando os cacos de uma vida que a gente achava que era sólida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando meu marido morreu e deixou um testamento que ninguém esperava. Um testamento que colocou tudo que eu acreditava em xeque. Essa é uma história sobre amor, sim. Mas também sobre ingratidão, sobre dinheiro que revela quem as pessoas realmente são, e sobre o tempo, esse professor silencioso que sempre coloca cada coisa no seu devido lugar. Eu vou te contar como foi descobrir que 30 anos de dedicação valiam menos, aos olhos do meu próprio filho, do que uma fazenda e uns zeros na conta bancária. Vou te contar sobre a casa velha que me deram como consolo, e sobre os segredos que ela escondia embaixo do assoalho. E principalmente, vou te contar sobre recomeços. Porque a gente sempre pode recomeçar, não importa a idade, não importa quantas vezes a vida já nos derrubou. Antes de continuar, eu quero fazer uma conexão com você que está me assistindo agora. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está me acompanhando. Quero saber onde você está, porque essa história não é só minha. Ela é de todo mundo que já se sentiu pequeno diante da ganância alheia, de todo mundo que já foi subestimado, de todo mundo que já achou que tinha chegado ao fundo do poço e descobriu que ainda dava para cavar mais. Comenta aí, cria essa ponte comigo. Porque histórias ganham força quando a gente compartilha, quando a gente percebe que não está sozinho nessa jornada maluca chamada vida. Agora respira fundo e vem comigo. Porque o que eu vou te contar vai mexer com você. Vai te fazer questionar suas próprias escolhas, seus próprios valores e talvez, só talvez, vai te dar esperança de que nem tudo está perdido quando parece que está. Que às vezes, o que parece ser o fim é só Deus reorganizando as peças do tabuleiro para te dar um checkmate vitorioso. Então fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. E o mais importante, tem lições que valem mais do que qualquer herança material. Vamos lá? Eu nunca vou esquecer o dia em que o advogado abriu aquele envelope.
Estava sentada numa sala fria, com cheiro de papel velho e madeira envernizada, e meu filho Marcelo ao meu lado, mexendo no celular como se aquilo fosse só mais uma reunião chata. A gente tinha acabado de enterrar Paulo, meu marido, depois de 30 anos de casamento. 30 anos de construir uma vida juntos, de acordar cedo para cuidar da fazenda, de dividir sonhos e contas. E ali, naquela sala, eu ia descobrir o que ele tinha deixado pra gente. O advogado começou a ler com aquela voz monótona que eles sempre usam, mas cada palavra era como uma pedra caindo no meu peito. Para meu filho Marcelo, deixo a fazenda Santa Helena, com todas as suas terras, benfeitorias, maquinário e animais, além da quantia de 10 milhões de reais depositados em conta corrente. Eu ouvi Marcelo respirar fundo ao meu lado, e quando olhei para ele, tinha um brilho nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Não era alegria, sabe? Era outra coisa. Algo que me deixou com um frio na espinha. Então o advogado continuou, e foi aí que meu mundo desabou. Para minha esposa Flávia, deixo a casa de número 47 da Rua das Flores, no centro da cidade. Só isso. Uma casa velha que tinha sido dos pais do Paulo, abandonada há anos, com rachaduras nas paredes e infiltração no teto. Eu tinha visto aquela casa uma ou duas vezes, sempre de longe, e lembro de pensar como era triste um lugar tão esquecido. Nunca imaginei que um dia eu ia morar lá. Eu fiquei em silêncio, porque não conseguia processar. Marcelo soltou um risinho baixo e disse: "Mãe, pelo menos você tem onde morar, né?" Como se fosse um favor. Como se 30 anos da minha vida não valessem nada. O advogado me entregou uma chave enferrujada, daquelas antigas, pesada na mão. Eu olhei para aquilo e pensei: é isso? É assim que termina? Meu coração estava partido, mas eu segurei as lágrimas. Não ia dar a ele o gosto de me ver chorar. Quando saímos dali, Marcelo foi direto pro estacionamento, falando ao telefone sobre vender gado e reformar a sede da fazenda. Nem esperou por mim. Eu fiquei parada na calçada, segurando aquela chave, sentindo o sol quente de meio-dia queimando minha pele, e foi nesse momento que percebi: eu tinha perdido meu marido e meu filho no mesmo mês. Um para a morte, outro para a ganância. E a única coisa que me restava era uma casa que ninguém queria. Nos dias seguintes, tentei entender o que Paulo tinha pensado. A gente sempre conversou sobre tudo, ou pelo menos eu achava que conversava. Por que ele faria isso comigo? Será que ele achava que eu não merecia nada? Ou será que tinha algo mais por trás daquela decisão? Eu não tinha respostas, só uma chave velha e um endereço que eu nem sabia se conseguiria encontrar sozinha. Mas uma coisa eu sabia: minha vida nunca mais seria a mesma. Os primeiros dias depois do testamento foram os mais difíceis da minha vida. Eu continuei morando na fazenda por mais algumas semanas, porque não tinha coragem de ir para aquela casa velha ainda. Mas a cada dia que passava, Marcelo deixava mais claro que eu não era bem-vinda ali. Ele mudou da noite pro dia, sabe? Aquele menino que eu embalei no colo, que eu cuidei quando teve catapora, que eu ensinei a andar de bicicleta, simplesmente desapareceu. No lugar dele surgiu um estranho com o rosto do meu filho. Eu lembro de uma manhã em que fui fazer café, como sempre fiz durante 30 anos naquela cozinha. Marcelo entrou, olhou para mim e disse: "Mãe, a Fernanda vai contratar uma cozinheira. Você não precisa mais fazer isso." Fernanda era a namorada dele, uma menina que mal me cumprimentava. Eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. Não era sobre o café, era sobre o meu lugar naquela casa. Ele estava me dizendo, sem dizer, que eu não pertencia mais àquele lugar que eu mesma tinha ajudado a construir. As coisas foram piorando. Marcelo começou a trazer amigos para a fazenda, gente que eu nunca tinha visto,
e eles faziam festas até de madrugada. Eu ouvia música alta, gargalhadas, e ficava no meu quarto tentando dormir, me sentindo invisível. Uma vez, desci para pedir para abaixarem o som porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, e um dos amigos dele gritou: "Ô tia, relaxa. Curte a vida." E todos riram. Marcelo estava ali, viu a cena toda, e não disse nada. Não me defendeu. Simplesmente virou as costas e continuou bebendo. Foi numa dessas noites que eu decidi que precisava sair dali. Mas antes de ir, eu quis conversar com ele. Chamei Marcelo para sentar comigo na varanda, aquele lugar onde o pai dele gostava de tomar café e olhar o pôr do sol. Eu disse: "Filho, eu sei que seu pai deixou tudo isso para você, mas eu também fiz parte dessa história. Eu também construí essa fazenda." Ele me olhou com um misto de pena e irritação, e respondeu: "Mãe, você vai ficar se vitimizando? Papai deixou aquela casa para a senhora. Vai lá, reforma, faz alguma coisa. Mas para de ficar aqui me cobrando reconhecimento." Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer faca. Eu não estava cobrando reconhecimento, eu estava só tentando entender o que tinha acontecido com o meu filho. Onde estava o garoto que me abraçava quando tinha pesadelo? Onde estava o jovem que me ligava da faculdade só para dizer que estava com saudade? O dinheiro tinha pagado tudo isso. 10 milhões de reais tinham sido suficientes para fazer meu filho esquecer quem eu era. E naquele momento, olhando para ele, eu percebi que tinha criado um homem que eu não reconhecia mais. No dia seguinte, fiz minhas malas. Não tinha muito o que levar, porque a maioria das coisas da casa eram da fazenda, e agora a fazenda era dele. Coloquei minhas roupas numa mala velha, peguei algumas fotos, e saí sem me despedir. Marcelo nem estava em casa. Peguei um ônibus pro centro da cidade, com aquela chave enferrujada no bolso e o coração pesado. Enquanto o ônibus se afastava da fazenda, eu olhei pela janela e vi tudo ficando pequeno no horizonte. E foi aí que entendi: às vezes a gente perde o que a gente ama não porque o destino quis, mas porque o caráter das pessoas não aguentou o peso das bênçãos. Quando desci do ônibus no centro da cidade, me senti completamente perdida. Fazia anos que eu não pisava ali, e tudo tinha mudado tanto. As ruas que eu lembrava cheias de vida agora pareciam cansadas, com lojas fechadas e calçadas rachadas. Eu peguei minha mala, pedi informação para um senhor que vendia jornal na esquina, e segui até a Rua das Flores. O nome era bonito, mas a realidade era bem diferente. Era uma rua estreita, com casas grudadas umas nas outras, algumas bem cuidadas, outras completamente abandonadas. E a número 47 era uma das piores. Quando coloquei a chave na fechadura, minha mão tremeu. Não era medo, era tristeza mesmo. A porta rangeu quando abri, e um cheiro de mofo e madeira velha invadiu minhas narinas. Entrei devagar, pisando com cuidado porque o assoalho estava solto em alguns lugares. A sala era pequena e escura, com uma janela quebrada que deixava entrar vento e folhas secas. Tinha móveis cobertos com lençóis empoeirados, e as paredes estavam descascadas, com manchas de umidade que pareciam mapas de lugares que eu nunca visitei. Eu sentei numa cadeira velha e chorei. Chorei tudo que tinha segurado desde o dia do testamento. Mas sabe o que é engraçado? Depois que as lágrimas secaram, eu olhei ao redor e pensei: bom, é aqui que eu vou morar. Então é melhor eu fazer desse lugar um lar. Não tinha mais ninguém para fazer isso por mim. Não tinha marido, não tinha filho, não tinha nada além de mim mesma. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava: aprender a ser minha própria companhia, minha própria força. Levantei, abri todas as janelas que ainda funcionavam, e comecei a limpar. Tirei os lençóis dos móveis, varri o chão,
e fui descobrindo coisas que estavam escondidas ali há décadas. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, ia até o mercadinho da esquina comprar pão e café, e passava o dia arrumando a casa. Descobri que o dono da padaria, seu Joaquim, tinha sido amigo dos pais do Paulo. Ele me contou histórias sobre como aquela casa já foi cheia de vida, com festas e risadas. Dona Flávia, ele disse, essa casa tem história. Só tá precisando de alguém que acredite nela de novo. Aquelas palavras ficaram comigo. Eu comecei a ver a casa não como uma punição, mas como uma oportunidade. Uma tela em branco onde eu podia pintar uma nova vida. Comprei tinta com o pouco dinheiro que tinha guardado, e comecei a pintar as paredes. Escolhi um amarelo claro, porque queria luz, queria alegria, queria afastar aquela sensação de que tudo tinha acabado. Plantei flores na janela da frente, gerânios vermelhos que minha mãe também gostava. A cada dia, a casa ia ficando um pouco menos triste. E eu também. As vizinhas começaram a me cumprimentar. Dona Marina de um lado me trouxe um bolo, e Dona Cida do outro me ofereceu ajuda com a limpeza. Eu estava construindo algo novo, e isso me dava uma sensação estranha, mas boa. Como se eu estivesse me encontrando depois de anos perdida. Uma noite, sentada na varanda que eu mesma tinha consertado, tomando um chá e olhando as estrelas, eu percebi algo importante. A casa velha não era minha prisão, era meu refúgio. Ali, longe da fazenda, longe do filho que me rejeitou, longe de tudo que me fazia sentir pequena, eu estava começando a respirar de novo. Mas eu ainda não sabia que aquelas paredes velhas guardavam segredos que mudariam tudo. Segredos que estavam esperando, pacientemente, alguém disposto a procurar. Eu já estava morando na casa há quase 2 meses quando decidi enfrentar o sótão. Tinha adiado aquilo porque, sinceramente, tinha medo do que ia encontrar lá em cima. Sótãos de casas velhas são sempre cheios de surpresas, e nem sempre boas. Mas chegou um sábado de manhã em que acordei com uma energia diferente, sabe? Uma vontade de ir até o fim, de conhecer cada canto daquela casa que agora era minha. Peguei uma lanterna, porque a luz lá em cima não funcionava, e subi pela escada de madeira que rangia a cada passo. O sótão era menor do que eu imaginava, com o teto inclinado e cheio de teias de aranha. Tinha caixas empilhadas, malas antigas, e um cheiro de papel velho misturado com naftalina. Comecei a abrir as caixas uma por uma, encontrando roupas da década de 60, discos de vinil, fotografias em preto e branco de pessoas que eu não conhecia. Era como viajar no tempo. Mas foi quando abri uma caixa de madeira, menor que as outras, com detalhes entalhados na tampa, que meu coração disparou. Dentro dela tinha uma carta, dobrada com cuidado, e uma chave dourada presa com um barbante vermelho. Desci do sótão com a caixa nas mãos, sentei na mesa da cozinha, e com dedos trêmulos abri a carta. A letra era do Paulo. Eu reconheci imediatamente aquela caligrafia inclinada, meio torta, que ele sempre teve. A carta começava assim: Flávia, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E se você encontrou esta carta, é porque teve coragem de recomeçar. Meus olhos encheram de lágrimas antes mesmo de terminar a primeira linha. Ele sabia. Paulo sabia que eu ia acabar naquela casa, e tinha deixado aquilo para me encontrar. A carta continuava explicando coisas que eu nunca imaginei. Paulo escreveu que sempre percebeu como Marcelo mudou depois que começou a namorar Fernanda, como ele ficou mais ambicioso, mais frio, mais preocupado com dinheiro do que com família. Eu vi nosso filho se transformar em alguém que eu não queria que ele fosse, dizia a carta. E eu precisava fazer algo antes de partir. Precisava testar o caráter dele, Flávia. Precisava saber se o amor que ensinamos seria mais forte que a ganância.
E precisava proteger você, caso ele falhasse. Cada palavra era como uma revelação, como se Paulo estivesse ali comigo, explicando tudo. Ele continuou dizendo que a casa não era só uma casa velha. Que os pais dele tinham guardado ali mais do que memórias. Você vai precisar de coragem para descobrir o resto, meu amor. Mas eu confio em você. Sempre confiei. E então ele explicou sobre a chave. Disse que ela abria algo importante, mas não disse o quê. Só deixou uma pista: procure onde o tempo para, no lugar onde as histórias começam. Eu li aquilo várias vezes, tentando decifrar. Onde o tempo para? Que lugar era esse? Meu coração estava acelerado, uma mistura de medo e esperança. Passei o resto do dia relendo a carta, olhando para a chave dourada, tentando entender. Paulo tinha planejado tudo. O testamento não era crueldade, era um teste. E agora ele estava me dando uma segunda chance, me mostrando que nem tudo estava perdido. Mas o que exatamente eu precisava procurar? E onde? Eu sabia que a resposta estava ali, naquela casa, esperando por mim. E pela primeira vez em meses, senti algo que tinha esquecido que existia: esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas real. Porque quando você toca o fundo, qualquer luz, por menor que seja, parece um farol no meio da escuridão. Passei os dias seguintes obcecada com aquela frase: procure onde o tempo para, no lugar onde as histórias começam. Andei pela casa inteira, olhando cada canto, cada móvel, tentando entender o que Paulo quis dizer. Olhei embaixo da cama, dentro dos armários, até levantei os quadros das paredes procurando algum cofre escondido. Nada. Comecei a achar que talvez eu nunca fosse descobrir, que talvez aquilo fosse só uma mensagem bonita sem significado real. Mas algo dentro de mim não deixava desistir. Era como se Paulo estivesse ali, sussurrando: continua procurando, Flávia. Foi numa quinta-feira à noite, quando eu estava sentada na sala lendo um livro velho que encontrei numa das caixas, que algo clicou na minha cabeça. Onde as histórias começam? Histórias começam em livros. E livros ficam em bibliotecas. Ou em salas de leitura. Eu olhei ao redor da sala com outros olhos. Aquele cômodo sempre me pareceu estranho, diferente dos outros. Tinha uma estante embutida na parede, cheia de livros antigos, e uma poltrona de couro puído no canto. Os pais do Paulo deviam passar horas ali. E então pensei: se o tempo para em algum lugar, é quando a gente está lendo, perdido numa história, esquecido do mundo lá fora. Levantei e fui até a estante. Comecei a tirar os livros um por um, olhando atrás deles, procurando alguma coisa. Não encontrei nada. Mas quando tirei todos os livros da prateleira do meio, notei que a madeira do fundo estava solta. Meu coração disparou. Empurrei a tábua e ela cedeu, revelando um espaço vazio atrás da estante. Coloquei a mão lá dentro, com medo de encontrar barata ou rato, mas o que toquei foi metal frio. Puxei. Era uma argola de ferro, grudada no chão. Uma argola que nunca tinha visto antes, escondida embaixo de um tapete velho que cobria aquela parte da sala. Tirei o tapete completamente e vi que algumas tábuas do assoalho eram diferentes das outras. Mais novas, encaixadas de um jeito que parecia proposital. Peguei uma faca de cozinha e comecei a forçar as tábuas. Elas soltaram com facilidade, como se alguém as tivesse colocado ali para serem removidas. E foi quando eu vi um cofre. Um cofre antigo, de metal verde escuro, com uma fechadura dourada no centro. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a chave quando tentei colocá-la na fechadura. Respirei fundo, girei a chave, e ouvi o clique mais satisfatório da minha vida. O cofre abriu.
Dentro dele tinha um envelope grosso, amarelado pelo tempo, com vários documentos. Tinha também uma caixinha de veludo azul. Abri a caixinha primeiro e quase caí para trás. Eram joias. Não era bijuteria não, eram joias de verdade. Um colar de pérolas, brincos de diamante, uma pulseira de ouro com pedras que brilhavam mesmo na luz fraca da sala. Eu nunca tinha visto nada daquilo na vida. Mas o que realmente me deixou sem ar foram os documentos. Escrituras de terrenos, contratos antigos, papéis de propriedade. Comecei a ler, meio perdida no juridiquês, mas aos poucos fui entendendo o que aquilo significava. A casa número 47 da Rua das Flores não era só uma casa velha. Ela ficava num terreno que ia muito além das paredes que eu conhecia. Segundo os documentos, o terreno ocupava quase um quarteirão inteiro, incluindo áreas que hoje eram estacionamentos e um pequeno prédio comercial. E mais, tinha uma carta de uma construtora, datada de 3 anos atrás, oferecendo 22 milhões de reais pelo terreno inteiro para construir um centro comercial. Os pais do Paulo nunca venderam. E agora tudo aquilo era meu. Eu estava sentada no chão da sala, rodeada de papéis e joias, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. A casa velha, desprezada por todos, era na verdade um tesouro. E eu, que achei que tinha ficado com as migalhas, acabava de encontrar o banquete inteiro. Mas o que fazer com tudo isso? Essa era a pergunta que começava a girar na minha cabeça, enquanto o relógio na parede marcava meia-noite e a cidade lá fora dormia, sem fazer ideia da virada que minha vida tinha acabado de dar. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala até o sol nascer, olhando para aqueles documentos, para as joias, tentando entender o que fazer com tudo aquilo. Minha primeira reação, confesso, foi pegar o telefone e ligar pro Marcelo. Queria gritar: viu? Viu como você me subestimou? Viu como seu pai sabia exatamente o que estava fazendo? Mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho, talvez fosse mágoa, ou talvez fosse simplesmente sabedoria. Eu lembrei das palavras da carta do Paulo. Ele queria testar o caráter do nosso filho. E se eu contasse agora, tudo perderia o sentido. Seria só mais uma prova de que o dinheiro move as pessoas, e eu não queria ser movida por isso. Guardei tudo de volta no cofre, coloquei as tábuas no lugar, e prometi a mim mesma que ninguém ia saber. Pelo menos não ainda. Eu precisava pensar, precisava entender o que Paulo realmente queria que eu fizesse com aquilo. Nos dias seguintes, continuei vivendo minha vida simples. Acordava, tomava café com seu Joaquim na padaria, conversava com as vizinhas, cuidava das minhas flores. Por fora, nada tinha mudado. Mas por dentro, eu sentia uma força nova crescendo. Era como se eu tivesse descoberto um superpoder secreto, sabe? Eu sabia de algo que ninguém mais sabia, e isso me dava um poder silencioso, uma confiança que eu nunca tinha tido antes. Comecei a observar as pessoas de um jeito diferente. Via os vizinhos lutando para pagar aluguel, para comprar remédio, para colocar comida na mesa. Via seu Joaquim trabalhando 12 horas por dia na padaria, com as costas curvadas e as mãos calejadas. Via Dona Marina chorando porque não tinha dinheiro para reformar o telhado que estava caindo. E foi aí que entendi o que Paulo queria. Ele não deixou aquilo tudo para eu esfregar na cara de quem me desprezou. Deixou para eu fazer diferença na vida de quem realmente precisava. Para eu ser a mudança que o mundo precisa, não a vingança que meu ego queria. Procurei um advogado discreto, longe da cidade, e pedi para ele avaliar toda a documentação. Ele confirmou, tudo estava em ordem, tudo era legítimo, e eu era a única proprietária de tudo aquilo. Perguntou se eu queria vender para a construtora, disse que podia negociar até um valor melhor. Mas eu disse que não, que ainda não era hora.
primeiro eu precisava planejar. Ele me aconselhou a vender uma pequena parte do terreno, só para ter liquidez, e foi o que fiz. Vendi um pedaço que não afetava a casa, recebi R$ 2 milhões e guardei tudo numa conta que ninguém sabia que existia. Comprei outra casa simples, num bairro popular, bem parecida com a que eu já morava, e continuei vivendo como antes. Com o dinheiro, comecei a fazer coisas pequenas, mas significativas. Paguei a reforma do telhado da Dona Marina. Quitei as dívidas do seu Joaquim. Ajudei uma mãe solteira da rua de trás a matricular os filhos numa escola melhor. Sempre de forma anônima, sempre discreta. Deixava envelopes com dinheiro nas caixas de correio, pagava contas diretamente nas empresas sem me identificar. As pessoas começaram a falar sobre um anjo que estava ajudando o bairro, e eu só sorria quando ouvia essas histórias. Porque eu tinha aprendido algo que pouca gente sabe: a verdadeira riqueza não é ter, é poder dar sem esperar nada em troca. E enquanto eu espalhava pequenas sementes de bondade por ali, a vida seguia seu curso. Eu não sabia, mas lá na fazenda, longe de mim, as coisas estavam começando a desmoronar pro Marcelo. O dinheiro que ele achou que fosse durar para sempre estava escorrendo pelos dedos dele como areia. E o pior, ele ainda não tinha aprendido que o que a gente planta, a gente colhe. Mas essa lição estava chegando, mais rápido do que ele imaginava, e de um jeito que ia fazer ele se lembrar de cada palavra dura que disse para mim naquela varanda, meses atrás. Eu soube da situação do Marcelo por acaso, numa tarde de domingo. Estava na feira comprando verduras quando ouvi duas mulheres comentando: soube que o filho da dona Flávia tá vendendo a fazenda? Dizem que ele perdeu tudo em má negociação. Meu coração apertou. Eu fingi que não estava ouvindo, mas cada palavra entrava como agulha. Paguei minhas compras e voltei para casa com as pernas bambas. Parte de mim queria saber mais, mas outra parte tinha medo do que ia descobrir. Afinal, por mais que ele tivesse me magoado, ainda era meu filho. E mãe não deixa de ser mãe, mesmo quando o filho esquece de ser filho. Nos dias seguintes, as informações foram chegando em pedaços. Seu Joaquim, que tinha parentes na região da fazenda, me contou que Marcelo tinha se envolvido com uns empresários de fora. Gente esperta, daquelas que enxerga uma pessoa inexperiente e vê oportunidade de ganhar em cima dela. Eles convenceram ele a investir na criação de gado de raça, prometendo lucros absurdos. Marcelo colocou quase metade do dinheiro da herança nisso. Comprou animais caríssimos, reformou instalações, contratou gente. Mas o negócio era furado desde o começo. Os sócios sumiram com a parte deles, os animais começaram a morrer por doença, e ele ficou com o prejuízo todo. O resto do dinheiro foi embora de outras formas. Marcelo tinha comprado carros importados, uma lancha que ficava parada na garagem, tinha reformado a casa da fazenda do chão ao teto com materiais de luxo. Fernanda, a namorada dele, tinha virado uma expert em gastar dinheiro que não era dela. Viagens internacionais, roupas de marca, festas toda semana. E Marcelo deixava, porque achava que aquilo ia durar para sempre. Ele tinha feito o que muita gente faz quando recebe dinheiro de repente: esqueceu que dinheiro sem sabedoria é como água na peneira, escorre e não fica nada. 6 meses depois do testamento, Marcelo já estava vendendo gado para pagar dívidas. 1 ano depois, colocou a fazenda à venda. Mas o mercado estava ruim, ninguém queria pagar o que ele precisava, e os bancos estavam cobrando empréstimos que ele tinha feito apostando em recuperação. Foi quando Fernanda apareceu com sua verdadeira cara. Assim que viu que o dinheiro tinha acabado, ela arrumou as malas e foi embora. Nem se despediu direito. E os amigos que enchiam a fazenda de festa? Sumiram também. Marcelo ficou sozinho,
vendo tudo desmoronar, e pela primeira vez na vida, entendeu o que é solidão de verdade. Uma noite, quase 18 meses depois do testamento, eu ouvi alguém batendo na minha porta. Eram quase 11 da noite, e eu já estava de camisola, pronta para dormir. Olhei pelo visor e travei. Era o Marcelo. Mas não era o Marcelo que eu conhecia. Estava magro, barbudo, com roupas amarrotadas e olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velho. Abri a porta devagar, e a gente ficou ali, um olhando pro outro, sem saber o que dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio, com a voz quebrada: "Mãe, eu não tenho mais para onde ir." Aquelas palavras me despedaçaram por dentro. Eu vi naquele homem destroçado o menino que eu embalei, o adolescente que me pedia conselhos, o filho que eu perdi para a ganância. E ali estava ele, de volta, não porque quis, mas porque precisou. A vida tinha feito com ele exatamente o que Paulo previu, tinha testado seu caráter, e ele tinha falhado. Mas agora, diante de mim, não estava mais o homem arrogante da fazenda. Estava um ser humano quebrado, pedindo uma segunda chance. E eu precisava decidir: o que uma mãe faz quando o filho que a abandonou volta pedindo abrigo? Essa era a pergunta que ecoava na minha cabeça enquanto a gente se olhava naquela porta, com o vento frio da noite entrando pela fresta. Deixei ele entrar. Não porque eu tinha esquecido a dor, mas porque eu lembrei de quem eu era. Mãe não deixa filho na rua, por mais que esse filho tenha errado. Mas eu também não era mais aquela Flávia que aceitava qualquer coisa calada. A casa velha tinha me ensinado a ter espinha dorsal, a saber meu valor, a entender que amor não é ser capacho de ninguém. Então eu deixei ele entrar, mas com condições. Preparei um chá, sentamos na mesinha da cozinha, e falei olhando nos olhos dele: "Marcelo, você pode ficar aqui. Mas não da forma que você está acostumado. Aqui tem regras, e você vai seguir todas." Ele concordou com a cabeça, mas eu vi nos olhos dele que ele não tinha dimensão do que isso significava. Expliquei: ele ia dormir no quartinho dos fundos, o menor da casa. Ia acordar cedo e procurar trabalho, qualquer trabalho, porque homem que não trabalha não tem valor próprio. Ia ajudar nas tarefas da casa, lavar louça, varrer chão, fazer compras. E principalmente, ia aprender a viver com pouco, porque era isso que a vida real exigia da maioria das pessoas. Ele achou que eu estava sendo dura demais, vi no rosto dele. Mas eu não estava sendo dura, estava sendo justa. Estava dando a ele o que o dinheiro nunca deu, a chance de aprender o que realmente importa. Os primeiros dias foram difíceis para ele. Marcelo não estava acostumado a acordar cedo, muito menos a procurar emprego. Mas eu não deixei ele desistir. Quando ele reclamava, eu lembrava ele de como tinha tratado a mãe dele quando ela ficou sem nada. "Você disse que aquela casa velha era mais do que eu merecia. Agora você está morando nela comigo. Então aproveita e aprende a valorizar." As palavras eram duras, mas necessárias. Ele precisava daquilo como quem precisa de remédio amargo para curar uma infecção. Dói, mas salva. Depois de 2 semanas procurando, Marcelo conseguiu emprego como ajudante numa loja de materiais de construção. Ganhava um salário mínimo, carregava saco de cimento, atendia cliente, varria o depósito. Voltava para casa cansado, com as mãos calejadas e o orgulho ferido. Uma noite ele sentou na mesa, colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ele chorar, nem quando era criança. E entre soluços ele disse: "Mãe, eu fui um idiota. Eu perdi tudo porque achei que era melhor que todo mundo. Achei que dinheiro fazia de mim alguém superior. Mas a verdade é que eu sempre fui fraco, e o dinheiro só mostrou isso." Aquela confissão me partiu e me curou ao mesmo tempo.
Parti porque uma mãe sofre vendo o filho sofrer, não importa o motivo. Mas me curou porque, finalmente, Marcelo estava enxergando a verdade. Fui até ele, coloquei a mão no ombro dele, e disse: Filho, fraqueza não é cair. Fraqueza é não ter coragem de levantar. Você caiu, é verdade. Mas está aqui, trabalhando, tentando. Isso já é recomeço. E naquele momento senti que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era perdão completo ainda, porque perdão verdadeiro leva tempo. Mas era o início de uma reconstrução. Os meses foram passando, e eu vi meu filho se transformar. Ele ficou mais humilde, mais grato, mais atento às pessoas ao redor. Começou a ajudar Dona Marina com as compras pesadas, conversava com seu Joaquim sobre a vida, até ofereceu ajuda para reformar a cerca do vizinho. O Marcelo arrogante da fazenda estava morrendo, e no lugar dele nascia um homem de verdade. Mas ele ainda não sabia de um detalhe importante: a mãe que ele desprezou, que ele achou que tinha ficado só com migalhas, tinha nas mãos mais do que ele jamais imaginou. E em breve, eu ia precisar decidir o que fazer com essa informação. Porque uma coisa é acolher, outra é confiar. E confiança, bem, confiança se conquista gota a gota, com atitudes, não com palavras. Passou quase um ano desde que Marcelo voltou. Um ano de trabalho duro, de convivência simples, de conversas na cozinha tomando café. Eu observava cada gesto dele, cada escolha, cada palavra. Queria ter certeza de que a mudança era real, não só desespero passageiro. Porque quando a gente tem o que ele não sabe que a gente tem, a tentação de testar é grande. Mas eu resisti. Guardei o segredo como quem guarda uma joia preciosa, esperando o momento certo para revelar. E esse momento chegou numa tarde de sábado, quando encontrei Marcelo sentado na varanda, olhando pro horizonte com aquele olhar de quem está fazendo as pazes com o passado. Sentei do lado dele e perguntei: Filho, se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Ele pensou um pouco, suspirou, e respondeu: Tudo, mãe. Eu faria tudo diferente. Daria valor às pessoas, não às coisas. Ouviria mais, falaria menos. E principalmente, trataria a senhora como a senhora sempre mereceu ser tratada. Teve uma pausa, e ele continuou: Eu passei um ano inteiro pensando em como fui egoísta. O dinheiro do papai me cegou. Eu olhava para a senhora e via alguém que estava no meu caminho, não a mulher que me criou, que cuidou de mim, que abriu mão de tantas coisas por mim. Eu te devo um pedido de desculpas que palavras não vão conseguir expressar. Olhei para ele e vi sinceridade. Não era o tipo de sinceridade de quem quer alguma coisa em troca, era a sinceridade crua de quem realmente entendeu onde errou. Foi aí que tomei minha decisão. Levantei, pedi para ele me seguir, e fomos até a sala. Tirei o tapete, removi as tábuas do assoalho, e abri o cofre. Marcelo olhou para aquilo tudo sem entender. Peguei os documentos, as joias, e coloquei em cima da mesa. Senta aí, filho. Tem uma história que você precisa saber. E contei tudo. A carta do Paulo, a chave, o cofre, os terrenos, os 22 milhões que a construtora ofereceu. Contei sobre as vendas que fiz, o dinheiro que guardei, as pessoas que ajudei em segredo. O rosto dele foi mudando a cada palavra. Passou pela surpresa, pelo choque, pela incredulidade, e finalmente, chegou nas lágrimas. Mãe, você tinha tudo isso esse tempo todo? E mesmo assim me acolheu quando eu cheguei aqui sem nada? Você me viu trabalhando por um salário mínimo, se humilhando, e não disse nada? Eu balancei a cabeça. Não disse porque você precisava aprender, Marcelo. Seu pai sabia disso. Ele montou esse teste não para te destruir, mas para te construir.
O dinheiro que ele te deu era uma isca. Ele queria ver se você ia se afogar nele ou aprender a nadar. Você se afogou, filho. Mas eu te resgatei. E agora você sabe nadar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Depois perguntou: e agora? O que vai fazer com tudo isso? Eu sorri. Já tinha pensado muito sobre isso. Vou usar para fazer o que seu pai teria querido: ajudar gente. Montar projetos sociais, reformar casas de quem precisa, dar bolsas de estudo. E você, se quiser, pode me ajudar nisso. Não como herdeiro, mas como parceiro. Como alguém que aprendeu na pele o valor das coisas e agora quer devolver algo pro mundo. Ele concordou, com os olhos ainda marejados. E ali, naquela sala onde tudo começou, a gente se abraçou. Não era o abraço de mãe e filho que se vêem todo dia, era o abraço de duas pessoas que se perderam e se encontraram de novo. Nos meses seguintes, colocamos tudo em prática. Criamos uma ONG discreta, sem alarde, e começamos a transformar vidas no bairro e além. Marcelo trabalhou ao meu lado, não esperando nada em troca, só querendo consertar os erros do passado. E eu percebi que o Paulo tinha razão desde o início: às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Mas essa história ainda tinha um último capítulo, um último aprendizado que eu precisava compartilhar. Porque o que a gente vive não é só nosso, é lição para quem está assistindo, para quem está passando pela mesma coisa, para quem acha que o fim é só o fim, quando na verdade, pode ser o maior começo de todos. 3 anos se passaram desde aquele dia do testamento. 3 anos que pareceram uma vida inteira. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher completamente diferente daquela que saiu da fazenda com uma mala velha e o coração partido. A casa da Rua das Flores virou um símbolo no bairro, não porque é luxuosa, continua simples por fora, mas porque dela nasceu esperança para muita gente. A ONG que criamos com Marcelo já reformou 17 casas, pagou estudos de 23 jovens, e abriu uma padaria comunitária onde pessoas desempregadas aprendem um ofício e ganham uma nova chance. Seu Joaquim se aposentou e agora ensina os novatos a fazer pão, passando adiante a sabedoria que levou uma vida inteira para juntar. Marcelo se casou de novo, mas dessa vez com a pessoa certa. Conheceu a Amanda na ONG, ela era voluntária que ajudava com a parte administrativa. Uma mulher simples, professora de escola pública, que ama o que faz e não se impressiona com dinheiro. Quando ela descobriu que Marcelo tinha sido rico e perdido tudo, sabe o que ela disse? Que bom que você perdeu. Senão nunca teria se encontrado. Hoje eles moram numa casa pequena perto da minha, e estão esperando o primeiro filho. Meu neto. Quando Marcelo me contou, vi nos olhos dele uma emoção que eu achei que nunca mais ia ver, gratidão pura, sem máscaras, sem segundas intenções. Ele me agradeceu por não ter desistido dele quando ele tinha desistido de si mesmo. Sobre o dinheiro e os terrenos, tomei decisões que sei que o Paulo aprovaria. Vendi a maior parte para a construtora, mas com uma condição: eles teriam que construir um centro comunitário com biblioteca, quadra esportiva e espaço para oficinas. Aceitaram. Hoje aquele centro recebe mais de 300 crianças por semana. Guardei uma parte do dinheiro investida, o suficiente para viver com dignidade e manter os projetos rodando. O resto? Distribuí entre causas que fazem diferença de verdade, asilos que precisavam de reforma, abrigos de animais, campanhas de combate à fome. Descobri que quando você dá sem esperar nada, o universo devolve de formas que dinheiro não compra: paz, propósito, sentido. Tem dias que eu passo pela fazenda, sim, ainda vou lá às vezes. Foi comprada por uma família de agricultores que cuida da terra com respeito. O lugar está bonito de novo, produtivo, vivo.
E sabe o que é engraçado? Eu não sinto falta. Não sinto falta da vida de antes, das aparências, de fingir ser algo que eu não era. Aprendi que a gente não perde o que é nosso de verdade. Perde o que nunca pertenceu ao nosso coração. A fazenda pertencia ao Paulo, aos sonhos dele. Mas essa casa simples, essas pessoas ao meu redor, esses projetos que mudam vidas, isso é meu. Isso ninguém pode tirar, porque não está nas paredes ou nas escrituras, está dentro de mim. E sobre o Paulo, bem, eu converso com ele todos os dias. Não de forma literal, mas no silêncio do coração. Agradeço pela sabedoria dele, pelo amor disfarçado de teste, pela forma como ele me protegeu mesmo depois de partir. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam volumes. O testamento não foi cruel, foi cirúrgico. Ele sabia que Marcelo precisava cair para aprender a levantar. Sabia que eu precisava ser testada para descobrir minha força. E sabia que o dinheiro, sozinho, destrói mais do que constrói. Por isso deixou as migalhas pro filho e o banquete para mim, não em valor material, mas em oportunidade de crescimento. Ele me deu a chance de ser maior que a minha dor. Hoje, quando as pessoas me perguntam como consegui superar tudo, eu respondo com a verdade simples: eu não superei sozinha. A vida me derrubou, mas me ensinou a cair de pé. E quando aprendi a lição, ela me devolveu tudo que era meu, só que de um jeito que eu nunca imaginei. Porque é assim que funciona, sabe? A gente acha que perde, mas às vezes está só sendo redirecionado. Acha que é o fim, mas é só uma curva fechada no caminho. E quando a poeira baixa, quando as lágrimas secam, a gente percebe que o que sobrou não era resto, era essência. E essência, meu amigo, é tudo que a gente realmente precisa para recomeçar. Mas tem algo que eu ainda preciso te contar, algo sobre o verdadeiro significado de tudo isso, algo que vai fazer você repensar suas próprias escolhas e perdas. Então é isso. Essa foi minha história. A história de como eu perdi tudo e, perdendo, encontrei algo muito maior, eu mesma. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que não existia 3 anos atrás. Vejo alguém que aprendeu que o valor da gente não está no que os outros deixam pra gente, mas no que a gente faz com aquilo que sobra. E sabe o que mais? Eu descobri que Deus tem um senso de humor incrível. Ele coloca a gente exatamente onde a gente precisa estar, mesmo quando a gente acha que está no lugar errado. Aquela casa velha não era uma punição. Era uma sala de aula disfarçada, e eu fui a melhor aluna que pude ser. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, e quero que você responda com honestidade, nem que seja só no silêncio do seu coração. Você tem valorizado as pessoas certas na sua vida? Ou tem corrido atrás de coisas que não vão importar daqui a 5 anos? Você está construindo um legado de amor, ou um castelo de aparências? Porque uma hora a vida cobra a conta, meu amigo. E quando ela cobra, não aceita desculpa. Então aproveita que ainda dá tempo. Liga para aquela pessoa que você deixou de lado. Pede perdão para quem você magoou. E principalmente, para de achar que o que você tem define quem você é. Porque no final, a gente não leva nada. Mas deixa algo, a marca que fizemos no coração das pessoas. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez refletir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E me conta aqui nos comentários, você acredita que tudo o que é nosso, um dia, volta pra gente? Acredita que o tempo coloca cada coisa no seu lugar? Eu quero saber o que você pensa, quero criar essa conversa com você. Porque no fim das contas, a gente está junto nessa jornada. E juntos, a gente é mais forte.